aqui vendo a parte agora de problemas ambientais. Vou só projetar aqui o livro. Só uma pergunta, eles falaram alguma coisa para vocês com relação a provas presenciais a partir da semana que vem ou não? Falou, Mariana? E aí, Mariana, falaram alguma coisa? Hoje eu não fui na aula, Zé. Alguém está sabendo aí? Porque o terceiro ano, a partir de semana que vem, já vai ter prova presencial. Eu não sei se é de vocês. Então, Zé, Hum. eu sei que o terceiro ano vai ter prova, mas o Vanderlei não falou nada até agora pra gente, que tem um pessoal que ainda tá no online, então ele vai ver um jeito ainda das provas, mas eu acho que semana que vem as nossas provas ainda vão ser online. Aí mês que vem talvez possa ser presencial, pelo que eu entendi. É provável, então, que eles vão fazer duas. A gente vai ter que fazer duas provas, né? Para uma turma numa semana, que está naquela semana, e na outra semana para outra turma que não está no remoto, a gente vai ter que fazer outra prova presencial, né? Provavelmente vai ser assim, a partir da. Mas ele não falou nada também, eu fiquei sabendo ontem pelo WhatsApp que eles colocaram isso aí, ia ter prova, porque o terceiro ano, a maioria dos alunos, exceto, acho que só tem 2 alunos, que estão no sistema remoto, né? A maioria dos alunos já estão no sistema presencial. Então, a gente fica nesse aguardo aí para ver o que vai dar, né? Mas vamos lá. Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre problemas ambientais aí da aula 11. Essa aula é uma aula bastante interessante porque ela diz respeito a problemas que nós passamos no nosso cotidiano hoje, quais são os impactos, né, nos ecossistemas principalmente. A gente vai ter a oportunidade de estudar essa parte da ecologia aí, falando sobre ecossistemas, sobre problemas ambientais. Então, a gente vai ter a oportunidade de estudar esses impactos, principalmente na poluição do ar, no que diz respeito ao aquecimento global, né? A gente vai entender melhor como é que funciona todo esse processo e como é que funcionam os impactos ambientais aí de uma forma geral, de uma forma generalizada aí, como é que isso tem influenciado na sobrevivência do planeta. Então, a primeira coisa aqui, ó, quando a gente fala de impactos ambientais, você tem uma série de situações aí que nos despertam atenção e muitas conferências climáticas têm sido feitas, né, mundo afora, com o objetivo de minimizar essas condições aí negativas desencadeadas pela ação do homem, principalmente após todo o processo da Revolução Industrial, onde você tem uma queima muito grande aí de produtos fósseis derivados, né, do petróleo, que contribuem negativamente para os ecossistemas. E você tem as causas diretas relacionadas aí à queima, relacionada aí ao efeito estufa, e você tem as causas que nós chamamos de causas indiretas. Tá? Nesse caso aqui das causas indiretas, muitas vezes você tem grandes navios, e esses navios aí, eles têm ruptura no casco, e ao terem ruptura no casco, o que acontece? Você tem, então, derrame de óleo nas bacias, e ao ter esse derrame de óleo nas bacias, nas encostas, nas regiões praianas, você acaba tendo aí problemas de natureza catastrófica para o ecossistema que vivem ali, tá? Então, muitas vezes as aves sofrem demais, os peixes, etc. Então, você tem uma alta taxa de letalidade dos animais, não só marinhos, mas também das aves que se alimentam de peixes. Aí a gente vai ver aqui alguns impactos negativos de natureza também aquática, da poluição aquática, principalmente a poluição do mar. Tá? E outro detalhe aqui, nós vamos começar vendo aqui, sobre a toxicidade, né, de compostos como o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Então, como é que nós temos essa toxicidade? Mas antes disso, antes da gente falar da queima dos combustíveis fósseis, nós vamos ter aqui essas substâncias que muitas vezes elas são descartadas, né, ao longo das perfurações. Você tem aqui o descarte aqui nos rios, nos efluentes, tá,
de elementos líquidos que são tóxicos. Algumas cidades, por exemplo, no Brasil, que não tem um tratamento de esgoto adequado. Por exemplo, vou citar uma cidade aqui litorânea, que é a cidade de Niterói, perto do Rio de Janeiro. Você tem ali a famosa ponte lá, né, de 15 quilômetros. Ali você tem, então, um problema sério, porque quando você tem uma cidade à beira-mar, você teria que ter pelo menos os efluentes ou os canos que levam o esgoto no mar aberto, teria que ter pelo menos 200 metros de extensão, mas isso não acontece. Então, acaba que esses canos, eles acabam levando o esgoto na região costeira, e ao levar o esgoto na região costeira, você tem um problema seríssimo ali, que é o problema, tá, da poluição. Então, as águas ali nas imediações são todas águas ricas em matéria orgânica. Inclusive, é um problema muito sério, muito grave, você ter ali nas praias, você ter ali a situação, tá, de praias contaminadas por fezes humanas, urina, etc. Tá? Tanto que quando você está nas proximidades desse tipo de cidade, você não aguenta, né? O exalar, o odor ali é terrível. E além disso, você tem também aqui, ó, os vapores tóxicos provenientes muitas vezes da fermentação, tá? Que são emanados, são liberados para a atmosfera. E o problema também que a gente vai ver, que diz respeito, tá, aos resíduos sólidos, que muitas vezes acabam sendo descartados em aterros ou locais assim, parecidos com aterro, né? Aí o aterro, o grande problema é que você está enterrando o lixo. E aqui você tem também os produtos aí relacionados aí à queima do petróleo, que desencadeiam extremos impactos ambientais. Nós vamos ter dois aqui, ó. Um que você morre fácil com ele, que é o monóxido de carbono. Esse é aquele que você não pode deixar o carro ligado dentro de um ambiente fechado, porque se você ficar inalando o monóxido de carbono derivado da combustão da gasolina, do diesel, esse monóxido de carbono, ele forma um composto estável nos seus pulmões, tá? E ao formar esse composto estável nos pulmões, ele impede que o oxigênio seja carregado pela hemoglobina. Então, ele próprio, monóxido, ele agrega-se à molécula ou à proteína de hemoglobina no sangue e inviabiliza, tá? A condução do oxigênio. Ah, mas então, quando isso acontece, ele inviabilizando a condução do oxigênio, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que a pessoa ela tende a morrer por asfixia. Ah, então ela vai morrer por asfixia? Em 35 minutos a pessoa morre asfixiada. Aí, se não chegar o SAMU da vida, colocar uma máscara de oxigênio para oxigenar a pessoa, ela tende a vir a óbito. E aqui você tem também o CO2, né, que é o dióxido de carbono. Então, no caso do dióxido de carbono aqui, ó, o que você vai ter aqui? Qual que é o problema do dióxido de carbono? O dióxido de carbono está relacionado ao efeito estufa, né? Está relacionado ao aquecimento global. Então, a camada dele, quando ela vai aumentando na região do estufa, a 20 km de altitude, você tem um problema, então, do estufa, e esse problema do estufa, ele pode levar ao famoso aquecimento global, que é um dos grandes problemas ecológicos que nós temos na atualidade, tá? Que é o efeito estufa, que diz respeito aí à concentração do CO2 do ar atmosférico. Então, são dois gases aí bastante interessantes e bastante importantes nesse sentido, que diz respeito aqui ao aquecimento global. Além desse gás, nós temos também o, o CH4, tá? Esse CH4 é um gás interessante, que é o gás metano, ele também contribui para a questão do aquecimento global.
Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ter, então, essa condição aqui, ó, você tem a questão da fuligem também, tá? Falou, que diz respeito aqui à liberação desse combustível também formado a partir de fuligem, tá? Você vai ter aqui, ó, o óxido de enxofre. No caso aqui do óxido de enxofre, você tem um problema aqui de natureza respiratória, e aqui nós vamos ter dois tipos de óxido. A gente vai ter o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, tá? Qual que é o problema desses dois óxidos aqui, que são compostos altamente poluentes? Bom, aqui nós vamos ter um problema aqui sério, tá? Eu já contei para vocês, já falei para vocês, quando você corta, por exemplo, uma cebola, por que irrita a tua vista, né? Porque, na verdade, quando você corta a cebola é rica em enxofre. E como ela é rica em enxofre, o que acontece? Na verdade, ela exala aqui, ó, esses dois óxidos, tanto o dióxido quanto o trióxido de enxofre, e eles sobem e vão entrar em contato com a tua lágrima. Quando ele entra em contato com a sua lágrima, ele vai formar aqui um ácido. E esse ácido que ele vai formar aqui pode ser o ácido sulfuroso. Quando você mistura água com esse óxido e água com esse óxido, ele pode formar o ácido sulfuroso ou também o ácido sulfúrico. E quando forma o ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico? Bom, se ele formar aqui tanto um quanto o outro, esses ácidos aqui provocam aquela vermelhidão no olho. É lógico que não é o ácido sulfúrico com elevada concentração, ele possui aqui uma concentração menor, tá? Mas ele acaba estimulando aqui uma irritação. Por isso, quando você está cortando cebola, você fica com o olho totalmente irritado, que é normal, tá? Por causa dessa situação. Agora, além dessa questão aqui dos óxidos de enxofre, você tem um outro problema que é desencadeia. Quando você tem assim, ó, SO2 e SO3, eles estão subindo para a atmosfera, eles estão entrando em contato com a água da atmosfera, aí eles vão formar aqui o ácido sulfuroso ou ácido sulfúrico. Então, essa água que eles têm em contato, na verdade, é a água das nuvens, do vapor das nuvens, tá? Aí você tem nuvens carregadas com ácido. Essas nuvens carregadas com ácidos, elas vão cair na forma de chuva ácida. Então, um outro problema que nós vamos ter aqui, chuva ácida, e nesse caso da chuva ácida, o que acontece? Você vai ter corrosão dos monumentos históricos, tá? Os monumentos históricos, então, entram nesse processo de corrosão. Então, por exemplo, a Estátua da Liberdade, há pouco tempo eles refizeram o nariz dela. Por que eles refizeram o nariz dela? Porque na Estátua da Liberdade, nós tivemos ali um problema, tá? Que ao longo do mais de um século de existência, você tem ali as várias chuvas ácidas, e como ela é uma estrutura metálica, a presença desses óxidos à base de ácidos, ou seja, chuvas que estão caindo com água diluídas em ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, provoca oxidação. E essa oxidação é um tipo de corrosão que é característica dos metais, tá? Então, aqui você tem, então, ó, esse processo aqui na formação do trióxido de enxofre e na formação do ácido sulfúrico. Outro detalhe, além da chuva ácida, esses óxidos aqui, ó, eles são extremamente nocivos para quem tem problema respiratório. Então, se você tem problema respiratório, você é muito sensível a esse óxido, com certeza. Tá? Então, ele é extremamente nocivo para pessoas que têm bronquite, para pessoas que têm sinusite, para pessoas que têm rinite, tudo aquilo que termina com it, tá? Muito nocivo, principalmente esse, ó. Os dois aqui são nocivos, mas esse aqui é pior, o trióxido de enxofre. E aqui, ó, quando eu pego aqui, ó, o CO3 com água, que você está formando o ácido sulfúrico,
Zé, esse aqui também, óbvio que ele é nocivo, né? Ele é nocivo no aspecto da chuva ácida. Agora, os óxidos de nitrogênio, eles têm um detalhe também bastante interessante, porque o nitrogênio aqui ele está relacionado ao oxigênio, e o oxigênio, como você sabe, né, ele é o gás comburente, então a combustão, a queima, ela vai ocorrer sempre na presença do oxigênio. E aqui nós temos um detalhe legal, porque você vai ter a formação aqui dos óxidos de nitrogênio. Você tem, por exemplo, o NO2, você tem o NO3, que é o dióxido, e o trióxido de nitrogênio. Agora, o que eles desencadeiam diretamente na atmosfera? Então, nesse caso aqui, você vai ter a formação daquela nuvem cinza, que muitas vezes ela está presente, tá, no centro das grandes cidades. É muito comum quando você chega numa megalópole, você olha para o céu e você não consegue enxergar o azul do céu. Bom, quando isso acontece, de você olhar para o céu e não conseguir enxergar o azul do céu, qual que é o problema que está acontecendo? O problema que está acontecendo é muito simples. Você tem uma nuvem escura e, na maior parte das vezes, o que está provocando essa concentração, essa nuvem acinzentada, é a presença do óxido de nitrogênio. Ah, então é essa presença aí, Zé, está provocando essa nuvem acinzentada? Exatamente, é essa presença, tá? Desse óxido de nitrogênio. Então, ó, esse processo nós temos um nome, que é bem provável que você tenha ouvido já também, na química, na geografia. Professor de geografia, professor Antônio Carlos, professor Cobrinha, professor João, Vinícius, provavelmente já falou, um deles já deve ter falado para vocês de um problema ecológico bastante complicado na nossa época, que é o problema que nós chamamos de smog fotoquímico. Ah, Zé, escreve smog mesmo, smog com G mudo, smog fotoquímico. Tá, o que significa esse smog fotoquímico? Esse smog fotoquímico é exatamente essa nuvem. Antigamente você tinha uma cidade ali em São Paulo, que não era uma megalópole, mas era uma cidade que era um polo industrial, ainda é, né? Mas que era uma das cidades de maior referência no que nós falamos sobre poluição no Brasil. Essa cidade é a cidade de Cubatão. Então, nessa cidade de Cubatão, você ia enxergando ali, imaginando ali a concentração de poluentes que havia. E é impossível você chegar em Cubatão, ou até mesmo na São Paulo, na capital, é impossível você enxergar o céu, por causa dessas nuvens de óxido de nitrogênio que provocavam, então, esse processo que nós chamamos de smog fotoquímico. Ah, Zé, então que legal. Então eu posso ter aqui até o monóxido de nitrogênio também. Eu posso ter o monóxido de nitrogênio, eu posso ter o dióxido de nitrogênio. Aí você tem a mesma situação, ó. Quando ele entra em contato com a água de uma nuvem, por exemplo, está subindo para a atmosfera, ele entra em contato com a água, ele vai formar aqui o ácido nitroso. Esse ácido nitroso aqui, se ele entrar em contato com a água, ele vai formar o ácido nítrico. Aí a chuva, ela vai cair na forma de chuva ácida, e essa chuva ácida, em consequência, ela vai provocar, então, a corrosão dos monumentos históricos, tá? E quando nós temos aqui, por exemplo, os radicais vinis, aqui ele vai até mencionar assim, ó, ele vai mencionar aqui a ação também conjunta dos óxidos de nitrogênio com os hidrocarbonetos, que eu ia mencionar agora, que é o etileno, tá? Então, eles são interessantes, ó, por quê? Porque eles vão promover esse aqui, ó, smog fotoquímico. Ele vai chamar aqui o nome, etc. Tal. Outro gás que na atmosfera terrestre, a 35 quilômetros do solo, ele é fundamental, que tem como prerrogativa essencial filtrar a radiação solar, é o gás que nós chamamos de gás ozônio. Então, qual que é a função do ozônio?
Ele filtra a radiação para evitar que essa radiação ela chegue até o planeta com mais intensidade. Ah, então ele filtra. Sim, ele filtra essa radiação que vem em direção do planeta, tá? Mas só que esse gás, quando ele é liberado próximo ao solo terrestre, ele é um gás altamente nocivo e altamente tóxico, principalmente para os nossos pulmões. Então é muito comum esse gás ele desencadear aí doenças do trato respiratório, tá? E essas doenças são complicadas de se tratar, principalmente quando você tem asma, né? Ou quadros difíceis aí de bronquite, ou até mesmo que antigamente era muito comum entre fumantes, a gente falava muito do enfisema pulmonar. Só que hoje em dia, como você diminuiu muito a taxa de fumantes, aqui você está vendo essa fumaça, ó, tá vendo aqui? Fumaça poluente. Então, hoje em dia você fala assim, mas então, como a gente não tem mais tanto fumante, é mais difícil a gente ter problemas dessa natureza, né? Não necessariamente. Quem mora nessas cidades aqui, ó, cidades megalópolis, como tem contato direto com a poluição, tem muita gente que tem enfisema pulmonar, por causa da poluição da cidade. E esse enfisema pulmonar, ele pode paulatinamente evoluir para que o indivíduo ele venha a ter, então, uma neoplasia, um tumor maligno no pulmão, ou mesmo um câncer, tá, pulmonar, que é perfeitamente plausível que isso aconteça se o indivíduo ele tem esse problema. Aqui nós vamos ter também os compostos orgânicos voláteis, tá? Grande parte dos compostos orgânicos, inclusive a gente vai ter a oportunidade de a gente trabalhar com eles na química, nós vamos ver que grande parte deles, eles apresentam alta volatilidade, principalmente quando você está trabalhando aqui com os hidrocarbonetos. Você pegar, por exemplo, um alcano, como a gasolina, que é o 2,2,4 trimetilpentano, ou isoctano, a gasolina, quando você está, eu até comentei isso com vocês, mas quando você está num posto lá abastecendo, você sente, se deixar, se as janelas estiverem abertas, você sente aquele odor característico entrar ali no carro, ali, né, de uma forma efusiva. Por que isso acontece, Zé? Isso acontece graças àquele odor forte da gasolina. Ah, mas por que eu sinto o odor forte? Porque ela é volátil, tá? Então, na medida que ela vai entrando em contato com o tanque, uma parte dela está volatilizando e está indo ali para o ar atmosférico. Então, você tem aí a rápida vaporização dos compostos voláteis, e nisso ele acaba exalando seu cheiro característico, e você acaba, muitas vezes, inalando, tá? Esse cheiro. Outro problema que nós temos aqui destinados à poluição, nós temos esse famoso material aqui, ó, particulado. Então, se é particulado, ele não é gasoso. Se ele não é gasoso, ou ele tem uma característica sólida, ou ele tem uma característica líquida, tá? Que vai estar normalmente presente na forma suspensa na atmosfera terrestre. Então, você vai ter aqui esse material, tá? E esse material, muitas vezes, eles são liberados a partir de algumas reações químicas que envolvam os óxidos de enxofre, de nitrogênio, tá? Ou até mesmo os compostos orgânicos voláteis. Ah, Zé, eu tenho que tomar cuidado com isso? Tem, porque se o gás nocivo e tóxico já faz um grande estrago no seu pulmão, imagina, então, essas partículas que vão se acumulando ao longo da vida aí do indivíduo. Em média, uma pessoa que inala uma concentração até pequena para média de poluição diária, em média, ela tem uma diminuição de 10 anos na vida, tá? Ah, então, lógico, depende do período de tempo que ela vai inalar essa fumaça. Mas se você pegar, por exemplo, um pessoal fumante, que fuma, aí de acordo com a proporção que ele está fumando aí, normalmente quem fuma durante 25 anos, ele perde 10 anos de vida, porque teria
capacidade de viver mais 10 anos, pelo menos, tá? E assim você vai fazendo a proporção. Ah, individual, aí você fala assim, mas eu conheço uma pessoa que inalava a fumaça de cigarro, que inalou, fumou até os 80 anos de idade. Mas só que você não, que muitas vezes as pessoas não falam, que nesse caso você está trabalhando com uma exceção. Você não está trabalhando, tá, com aquilo que é plausível, você está trabalhando com exceção. Então, quando você está trabalhando com uma exceção, você não pode fazer da exceção a via de regra. Então, esse é o grande desafio, tá? Então, exceção é exceção, não é via de regra. Outra coisa interessante aqui, ó, nós vamos ter aqui os impactos ambientais causados pelos derivados do petróleo. Então, aqui você tem, no caso da gasolina, que é um combustível fóssil, você tem principalmente a liberação do CO2, do dióxido, do monóxido e do próprio carbono aí na forma de fuligem, tá? Além dos óxidos de enxofre e nitrogênio que contribuem para o processo de chuvas ácidas. No caso do querosene, que é muito utilizado na aviação, tá? Você vai ter aqui problemas com os óxidos de carbono, alguns hidrocarbonetos, tá? Que muitas vezes não são queimados, e você tem aqui outros produtos derivados da combustão. Desses combustíveis aqui mencionados, o óleo diesel é o mais problemático. E é interessante, é aquele que nós mais utilizamos para o transporte, não só o transporte público, mas como o transporte de uma forma geral, tá? Então, em relação à questão do óleo diesel, você tem aqui os óxidos de nitrogênio, enxofre, carbono, você tem vários aí, tá? E a liberação de fuligem. Só que a concentração de poluentes é muito maior em veículos, né, a diesel, do que em outros veículos. É bem verdade que muitas vezes veículos que hoje utilizam biodiesel, esse você não tem tanto problema, pelo contrário, você tem um impacto positivo, tá? Porque você está liberando menor concentração de dióxido, monóxido de carbono, de compostos derivados do carbono. E aqui você tem ainda ó, os impactos ambientais causados pelo carvão. Ah, eu vou ter aqui alguns impactos causados pelo carvão? Tem. Então, presta atenção. Aqui está falando do carvão derivado de um fóssil. Você tem um impacto ambiental que ele produz 1,37 vezes mais do que CO2 liberado aqui, ó, pelo petróleo, tá? Então, ainda essa questão do carvão, embora você ache que mas a gente não usa tanto carvão hoje, as locomotivas, os trens, né, não usam esse combustível mais. De fato, não. Mas as indústrias utilizam nas grandes caldeiras, tá? Por quê? Porque o carvão ainda é bastante barato. E por ele ser barato, ele é favorável à utilização, tá? Nesse quesito. E você vai ter também a emissão aí de vários gases que desencadeiam vários problemas negativos aí no efeito estufa. O gás natural, que nós vimos também, um combustível fóssil, que hoje em dia não é só utilizado em veículos, mas usinas, indústrias também utilizam, tá? Ele é um gás liquefeito e comprimido, com alta ação comburente, claro que desde que ele esteja na presença de oxigênio, tá? Então, é um gás bastante interessante aí sobre esses aspectos. Ele vai passar aqui a discutir sobre alguns temas que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Eu acho que essa questão aqui é muito massificantemente noticiada ultimamente. Tanto que há tantas conferências mundiais sobre o clima, sobre preservação do ambiente, etc. Tal. Mas, embora você tenha essa condição, só não tem muita consciência.
é aquilo que a gente fala para vocês hoje. Se você compara o homem e o índio, você fala assim, qual que é a diferença do homem branco e do índio? Você pegar, por exemplo, um doutor formado lá nas melhores universidades, ele tem todo o conhecimento teórico de que há necessidade de preservação ambiental, mas muitas vezes na prática você não vê que ele está preocupado de fato com essa preservação. Em contrapartida, se você pega, por exemplo, uma situação hipotética, você pega, por exemplo, o índio ele não tem escolaridade, muitas vezes, ele vive naquela sua vida rupestre, ali no campo, na selva, só que ele tem muito mais senso de preservação ambiental do que o homem estudado nas melhores faculdades. Então, muitas vezes, a preservação ambiental, ela não diz respeito ao grau intelectual das pessoas, pelo contrário. Muitas vezes se observa que, quanto maior o grau intelectual, menor a consciência ambiental. E quanto mais o índio ele tem a noção de que a natureza e a preservação é necessária para a sua sobrevivência, mais capacidade ele vai ter de preservar a natureza. Tá? Então, tudo o que ele fala aqui, as conscientizações relacionadas aqui, que os recursos naturais têm fim, água doce, por exemplo, nós temos 3% de água doce hoje no planeta. Tá? Então, a conservação ambiental é uma melhora na qualidade de vida, tanto no aspecto econômico quanto social, tá? Você vai melhorar tecnologias de produção, você vai diminuir o consumo, hoje fala-se tanto em células fotovoltaicas, exatamente para você não ficar refém de termoelétricas. Quando falta chuva, como faltou esse ano, você fica muito refém de termoelétricas para a produção de energia, tá? E a reciclagem dos produtos aí para impedir que esse produto fique tanto tempo provocando como lixo ou poluente no solo, na água, tá? Que vai degradar o meio ambiente. Então, essa restauração efetiva do meio ambiente, ela é fundamental hoje para a vida, em todos os aspectos. Ah, Zé, então é legal isso, né? É. Agora você tem essa discussão sobre o aquecimento global. Você tem aquele pessoal que defende o aquecimento global como uma ação antrópica, ou seja, é uma ação diretamente relacionada com o modus operandi ou modus viventes do homem atual. À medida que você foi tendo a revolução industrial, você foi intensificando a queima de fósseis, você foi aumentando a espessura do cobertor estufa, e dessa forma você foi devolvendo mais calor para a Terra. E a temperatura foi aumentando, e você tem o degelo das calotas polares, aumento do nível dos oceanos, tá? Então, você tem enchentes catastróficas, mudanças nas estações climáticas, vocês já conhecem bem. Agora, tem aquele pessoal que diz assim, não, na verdade, esse aquecimento global nada mais é do que um processo natural que ocorre ao longo das eras geológicas e muitas vezes impulsionado mesmo, até mesmo por erupções vulcânicas. Aí, qual que é a chave da questão? Tá? Qual que é a solução para a questão? Olha, o aquecimento global inicial que o planeta experimentou, realmente ele foi motivado por aspectos naturais, erupções vulcânicas, gás metano liberado no processo de ruminação dos animais. Mas a grande questão é que, no último século, a temperatura aumentou muito. Então, você vê uma relação diretamente proporcional entre a tecnologia dos combustíveis e o aumento, tá, do aquecimento global. Então, nós não estamos diante apenas de uma situação que você poderia dizer assim, isso aí, então, é só uma causa natural. Não é, não. Você vê que hoje, realmente, você tem uma causa antrópica, né? Ou seja, o homem, na sua metodologia, no tamanho da extensão da população, na sua necessidade de alimentar quase 8 bilhões de pessoas no mundo, então você teve um estímulo à pecuária, então a pecuária é muito estimulada, você tem, então, liberação por parte dos ruminantes de gás metano, que também contribui para o aquecimento global, sem contar hoje o nível de combustível que é queimado e liberado para a atmosfera. Então, nós estamos diante dessa situação. Aí, hoje, você vê que você vai utilizar aqui
alguns procedimentos que minimizam, tá? A poluição. Todos os carros hoje, na região do escapamento, eles saem com catalisadores. Para que serve esses catalisadores aqui, Zé? Olha, ele tem essa estrutura, tá? Para que ele possa trabalhar aqui na conversão, tá? Dessa matéria poluente, para que ele possa funcionar aqui como um filtro para liberar, no mínimo possível, os poluentes convencionais. Por exemplo, quando você está queimando combustível, você tem a liberação de CO2, CO, NO2, oxigênio. Quando ela passa por esse catalisador aqui, ó, que você tem tanto de platina, tá? Você tem de paládio, você tem outros materiais químicos, você tem uma rede aqui que impede que esse poluente seja liberado diretamente para a atmosfera. Então, na verdade, o que vai estar saindo para a atmosfera, o CO2 você não consegue reter nessa rede. Mas você vai ter aqui o N2 e você vai ter água aqui sendo liberada para a atmosfera, tá? E outro aspecto, nós falamos recentemente, semana passada, inclusive, a necessidade dos combustíveis renováveis, e nesses combustíveis renováveis aí você tem, tá? Por exemplo, o álcool, e pelo menos nisso o Brasil, ele é um dos recordistas internacionais de produção, né? O Brasil é recordista de produção de combustível limpo, e o Brasil também é recordista de desmatamento e queima, né, das florestas e algo do gênero aí, tá? Então é isso, tranquilo? Coloca para mim aí os que estão presentes no canto aí, pessoal. Coloca presente para mim aí, por favor. Beleza. Eu volto com vocês na segunda-feira, tá? Falou, Taíde. O cara é fera, essa Taíde. Segunda-feira eu volto com vocês. Última semana de revisão da Unifenas. Esse negócio aí tá terrível, tal de revisão da Unifenas, mas a última semana, então, a gente vai estar mais sossegado. Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Falou, até mais. Tchau. Ô Zé, Tchau, Zé. Oi, pode falar. Tchau. o que eles podem fazer para